Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem assiste a gravação deste programa disponível no YouTube. Somos o Na Lata Esporte no Rádio Sem Meias Palavras. Oferecimento Canoas Day Home. O bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Figueira, ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite ao nosso convidado aqui de hoje, que o Diego vai apresentar agora. Educador físico, formado pela UBRA, mestre em Ciência do Movimento Humano pela URGS e doutorando também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Guilherme Pereira Berriel é preparador físico da PAV Vôlei e da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino Sub-19. É o convidado de hoje da 8ª edição do Na Lata. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco a respeito do esporte, de voleibol, que sempre é um assunto bem interessante. Perfeito, Guilherme. Guilherme que já trabalhou aqui em Canoas, na PAV, há algum tempo, e agora está retornando, né, vindo diretamente da Seleção Brasileira Sub-19. Como é que foi esse teu retorno ao Canoas? Quando é que surgiu a possibilidade de tu retornar ao Rio Grande do Sul? Eu estava na seleção lá, né? E um dia o Almir, né, que é o presidente ali da PAV, me ligou, né, falando desse projeto, que é um projeto de retomada aí do voleibol gaúcho, né, né, a nível nacional. E como eu sou daqui, né, eu sou canoense, moro aqui, né, moro ali perto, fiquei interessado, né, de poder... Vai a pé, né? Vou a pé todo dia de casa para até onde a gente treina ali. Então, para mim é muito interessante, fico muito feliz de poder voltar a trabalhar na minha cidade, né? A gente está trabalhando ali na estrutura do Marítimo, que foi um lugar onde eu comecei no esporte também, né? Então, estou muito feliz, bastante contente de poder retornar ao Canoas e poder dar minha contribuição aí nesse ressurgimento aí do voleibol no Rio Grande do Sul. Como é que está sendo essa volta, Guilherme? Como é que o time está se estruturando para a disputa da Superliga C? Ele é um projeto novo, né, baseado numa lei de incentivo estadual, então é um projeto que está bem no início, bem embrionário ainda, no sentido de poder disputar as grandes competições, né, mas acho que é um projeto que tem tudo para dar certo, a médio e longo prazo, então os passos estão sendo dados na medida certa para que se possa honrar todos os compromissos, né? Então eu acho que o caminho é esse, é dar sempre o passo que é possível dar, né? Não adianta a gente ficar pensando numa coisa muito grande e não ter estrutura, não ter condição de suportar aquilo, né? Então a gente está passando, né? O país está passando por um momento bastante delicado, bastante diferente em relação a uma série de aspectos, né? O nosso estado também. Então, essa retomada, mais simples que ela seja, por menor que seja esse passo que está sendo dado, é um passo, né? E é aquilo que eu digo sempre, um passo de cada dia, né? Assim a gente consegue... 2 passos para trás para dar 2 para frente. Depois, então, né? Eu acho que o mais importante nesse momento é a continuidade, né? É poder expor, dizer que a cidade de Canoas, a PAV, está se colocando, né, no mercado do voleibol novamente, buscando uma visibilidade, né? Então acho que isso é importante para que na sequência se consiga colher os frutos adequados, né, em relação a isso. É um discurso, o Almir Beltrame já esteve aqui conosco no programa, né, foi nosso convidado, e ele tem o discurso semelhante, claro, o discurso de vocês está alinhado, mas é bem isso, é importante ver, né, que o time está se colocando, fazendo o que pode. Sim. Né? Não adianta querer dar um passo maior que a perna, tem que se estruturar primeiro para voltar. Teve a pandemia que não vou dizer que arrasou com tudo, mas que dificultou bastante as coisas, né? E aí se optou por essa parada e agora a retomada. Essa retomada tem um pouco já a ver com o trabalho que tu
tu estás fazendo na seleção, né? Sim. Porque basicamente o time é formado por jovens. Sim. Na seleção, né? Eu trabalho na seleção sub-19, também trabalho na adulta, né? Como um preparador físico, assistente ali do preparador físico, que é o Renato Bach, né? Uhum. E na seleção a gente tem 2 trabalhos na realidade. O trabalho ali de planejamento do treinamento durante os períodos competitivos, né? E o trabalho de detecção de talentos esportivos que venham que tem potencial, né, de vir a servir a seleção brasileira. Então, na realidade, nesse contexto, eu acabo viajando muito durante o ano, né? Esse ano não, 2020 não, e 2019 não. 2019 eu estava trabalhando na Polônia, e 2020 teve a pandemia, ficou tudo parado. Mas nos anos anteriores a gente avaliava muito todos os campeonatos de categoria de base. Nós íamos lá observar esses meninos, fazer avaliações e fazer um diagnóstico de quem eram os possíveis, né, candidatos a servir a seleção brasileira. Aqui na PAV é um pouco diferente, né, porque tu não tem essa limite de idade, né? Então, por exemplo, se tu pensar que na seleção brasileira sub-19 o limite é até 18 anos de idade. Sim. Porém, vamos pensar que a sub-19 do ano que vem, a gente não começou a olhar eles esse ano, começou a olhar eles 2 anos atrás, quando eles tinham 15, 16 e 17 anos, né? Ali a gente não tem esse limite. Eventualmente, se tiver um jogador um pouco mais velho, a gente pode, né, convocar. Então, nesse sentido, foi feita uma peneira aí há 3 sábados atrás, se não me engano, não me falha a memória. Sim. E ali, onde foi feita uma divulgação, e teve quase 100 pessoas interessadas, e a partir daquilo ali, da discussão ali entre o Gustavo, que é o treinador, o Marcelinho, eu, que sou o preparador físico, o Xancha e o Charles, que são os outros 2 assistentes, a gente conseguiu diagnosticar e chamar um grupo de 16 atletas para compor a equipe nesse momento, né? O que diferencia em relação à seleção brasileira é justamente essa questão da idade, né? Uhum. Lá a gente tem um limite. Então, trabalho com a sub-19, eu não posso trabalhar com um atleta de 21, 22 anos. Sim, eu tenho que trabalhar com um atleta de 16, 17 anos de idade, né? Como é que é feita essa seleção sub-19? Tem planejamento já no início do ano? De onde é que vão vir esses meninos? Tem uma espécie de peneira também? Como é que é feito? Não tem peneira. Lá é diferente. Lá o nosso planejamento ele é feito em cima das competições nacionais de base, né? Então a gente tem... não vou conseguir citar todas, porque não vou me lembrar, mas tem a Taça Paraná, que é a mais importante. Então lá tem o campeonato sub-17, sub-19. Então a gente já consegue olhar para 2 anos para frente, que é os da sub-17, né? Os daqui vão servir a nossa categoria sub-19. Então vai eu enquanto preparador físico e vai um dos treinadores da seleção. Então eu faço a avaliação física e um dos treinadores vai fazer a avaliação técnica. Assim como tem o CBIs, né? Que o CBI é o Campeonato Brasileiro de Interclubes, que é aquele... são os clubes patrocinados pelo aquele CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Eles organizaram uma série de campeonatos em vários lugares. Acho que o aqui no Rio Grande do Sul é feito no União, né? Então tem sub-17, sub-19, a gente avalia nesses campeonatos. E tem o CBS, que é o campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol, que é o campeonato de seleções. Então é a seleção do Rio Grande do Sul contra a seleção de Santa Catarina, é seleções de estados. Esse campeonato é feito em Saquarema e lá a gente faz uma avaliação. De todos esses campeonatos que a base participa, a gente observa, em média, 1.400 meninos. Nossa. Né? Desses 1.400 meninos, a gente convoca... eles não são nem convocados, é a palavra certa. Eles são convidados a participar de um evento que a gente chama de laboratório, onde aí sim estou eu, enquanto preparador físico, os 3 treinadores da seleção sub-19, e eles ficam 2 semanas com a gente treinando lá em Saquarema, e aí a gente aprimora, né, aumenta a nossa gama de avaliações que fazemos nesses meninos, assim como os treinamentos técnicos e táticos, para a gente daí, sim, fazer uma lista de 20 convocados que vão fazer parte como convocados, aí sim, da seleção brasileira. E o calendário? E aí o calendário, a gente tem o nosso calendário na Sub-19 são 2, né? O sul-americano nos anos pares e nos anos ímpares os mundiais, né? Esse ano a gente jogou o Mundial, que terminou agora há pouco, em torno de um mês, que a gente foi no Irã. Normalmente a preparação para as competições, elas se dão 3 meses e meio antes da competição. Então a gente começa convocando 20 meninos, só que para a competição a gente só pode levar 12. Então, até uma semana antes do campeonato,
a gente corta mais 8 meninos desses 20, e aí vão 12 para o campeonato, né? E como é que foi lá no Irã? No Irã a gente ficou em 7º, né? A gente acabou... Até as quartas. Fomos até as quartas, perdemos para a Rússia, né? Nas quartas de final, né? Era mais ou menos o resultado que a gente estava esperando, né? A gente tem... lógico que a gente sempre quer ganhar, né? Sempre se espera que o Brasil ganhe, né? Em função... uma geração que acostumou mal, né? Mas é que o Brasil sempre teve um histórico também na base, né? De resultados. Mas as coisas mudaram, né? Na Europa, principalmente, eles acabaram aprimorando muito e eles acabam jogando muito mais que nós, né? Então, lá, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eles têm a categoria sub-17, então eles jogam o europeu sub-17, né? Então, isso acaba trazendo para os meninos deles uma bagagem de jogo muito maior do que os nossos, né? Só para vocês terem uma ideia, nós, no ano passado aqui, a gente não teve jogo nenhum, a base em nenhum lugar do Brasil jogou nada em função da Covid, enquanto na Europa os caras já tinham jogado o europeu sub-18, que classificou para esse Mundial que a gente jogou no Irã, né? E aqui a gente acabou indo pelo ranking, nós, Argentina e Colômbia. Então aí tu chega lá, tu vai jogar, por exemplo, com uma Itália, com uma Rússia, esses meninos já têm 20, 25, 30 jogos de nível internacional muito bom, né? Enquanto que a gente chegou lá com 5, 6 jogos, em função de que a gente não tem essa categoria sub-17. Na realidade, o nosso nível de competitividade aqui é um pouco mais baixo, porque teoricamente a gente só tem a Argentina, né? Agora a Colômbia está conseguindo criar, enquanto que lá não, lá tu tem Polônia, tu tem França, tu tem Itália, Rússia. Tu tem Rússia, por exemplo, a melhor geração que todos os europeus falam lá, dessa aqui, agora quem ganhou esse Mundial que a gente estava foi a Polônia, é a seleção da França. A seleção da França não foi para esse Mundial, porque uma semana antes do europeu ano passado, 3 jogadores do treinador pegaram Covid e eles ficaram fora. Nossa. Então o nível de competitividade lá é muito maior. E isso faz com que os atletas criem uma bagagem que para nós ainda é muito mais difícil, né? Então a gente tenta, lógico, ganhar, mas a gente sabia que ia ser muito difícil. Então esse resultado de 7º lugar está dentro do esperado, né? Das nossas expectativas, né? E quais as maiores, as grandes diferenças, Guilherme, que tu tens observado, assim? A gente sabe que o intercâmbio entre eles, estou falando dos europeus, né? Sim. O intercâmbio entre os europeus é maior até por uma questão geográfica, né? Fica tudo mais ou menos perto, as viagens são mais curtas. Tem mais tradição, tem mais investimento, tem mais rodagem, o que é? Eu acho que tem essa questão de intercâmbio, né? Tu pega, por exemplo, uma seleção europeia, eu vou citar um exemplo do que aconteceu com a gente, né? A gente foi para a Bulgária antes, 2 semanas antes do Mundial, a gente foi para a Bulgária, foi para Sófia, né? E lá a gente fez uma série de amistosos com a seleção da Bulgária, que também ia jogar o mesmo campeonato que a gente. E eles, por estarem ali na Bulgária, né? Eles conseguiram fazer uma série de amistosos com a Itália, com a Polônia, com a Rússia, com a França, com a Bélgica, com a Alemanha, que a gente não tem essa possibilidade, né? Por 2 questões. Primeiro, a distância, né? A gente está muito longe desse centro, né? E uma outra questão, o dinheiro, né? A questão financeira. A gente, para ir fazer uma série de jogos na Europa, por exemplo, a gente vai gastar em euro. E o euro está 6 vezes o nosso valor. Então, é um investimento que, apesar da CBVT, ainda sai muito caro. Tu imagina que eu estou falando só da minha sub-19, mas tem a sub-18 feminina, a sub-20 feminina e a sub-21 masculina. E fora as adultas também, né? Então, isso acaba dificultando a nossa vida, né? A questão de não poder fazer esse intercâmbio que em um outro momento se fazia bastante, né? Em anos atrás, a seleção brasileira chegava aí para a Europa, ficar 1, 2 meses lá, jogando só com as seleções, porque daí o que acontece? Tu tira o menino daqui que ele está numa realidade, né? De jogar ali no Brasil e tu leva lá com uma cultura diferente, com atletas de um nível mais elevado, numa situação de desconforto, né? Que tu tá fora do teu país, tu não falar aquele idioma, então tu vai acostumando ele a essas características peculiares que a competição apresenta, né? Vai criando uma casca. E vai criando uma casca, tu vai criando aquilo que eu digo, tu vai criando um lastro de aprendizado que, na realidade, as competições aqui no Brasil, elas acabam não oferecendo tanto nesse sentido. Uma outra coisa bastante importante é o formato das competições, né?
O formato da competição da Sub-19 é um formato totalmente diferente das competições que são realizadas no Brasil. Então, aqui, tu tem fase de grupo, tu vai jogando todos contra todos e normalmente tu faz um final. Lá não, lá tu tem uma fase de grupos na primeira fase, de 4 times, 2 classificam, tu já vai pegar os primeiros, 4 classificam na realidade, tu vai pegar com um outro grupo, o primeiro contra 4, segundo contra terceiro, e aí já é a oitava de final e já é mata-mata. Perdeu, tu já não disputa mais o título. Então, o que acontece? Os nossos atletas, eles não estão acostumados a essa condição, e aí o que acontece? Eles sentem o jogo, né? Aí o erro, ele pesa muito, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, né? O nosso atleta, ele sofre muito com o erro, enquanto que os europeus já errou, vamos para a próxima, deu, né? Então, essas são diferenças bem acentuadas que a gente acaba percebendo, né? Quando vai nesse tipo de competição. E como é que foi esse teu trabalho na Polônia? Que tu ficaste quanto tempo lá? Fiquei 1 ano lá. 1 ano na Polônia. Eu fui em 2019 para lá, né? Eu acabei trabalhando na mesma equipe do Marcelo Francoviac, né? Que é o treinador que teve aqui no Canoas. Vocês foram juntos? Ele acabou indo antes de mim para lá, né? Ele estava 1 ano já antes de eu ter ido para lá, né? Ele foi 1 ano antes. E aí teve a possibilidade de me contratar para o 2º ano. E aí ele acabou indo um pouco antes, porque eu também estava no Mundial em 2019, com a seleção sub-19 na Tunísia. Aí eu fui para o Mundial, voltei, fiquei uma semana em casa e fui para a Polônia. Foi uma experiência muito boa, assim, né? Foi muito, como é que eu vou te dizer assim, agregador, né? Do ponto de vista pessoal e profissional, né? Acho que foi muito interessante, porque é uma cultura muito diferente, né? Um país que é apaixonado pelo voleibol, né? Eles são apaixonados pelo esporte de uma maneira geral, mas o voleibol é o esporte mais tradicional, vamos dizer assim. Teve né? um europeu agora de vôlei recentemente. Teve. Foi lá e na realidade os europeus acabam sendo divididos em várias sedes, né? Sim. Mas a fase final foi toda lá, que foi em Cracóvia, né, cidade. E eles acabaram ficando em 3º lugar, que foi uma decepção para eles. Aliás, a decepção da Olimpíada, né? Que eles perderam nas quartas de finais para a França, e esse europeu que eles ficaram na semifinal para a Eslovênia. É a 3ª vez seguida que eles perdem a semifinal para a Eslovênia. Mas é um país que é apaixonado, assim, os ginásios torcida, lotados, né? O tempo todo. Eu tive a oportunidade de fazer um jogo lá numa cidade, Gdansk, que é uma cidade litorânea. Gdansk é uma cidade histórica, né, na Polônia. Portuária, né? É a cidade onde foi que criou o Lex Walesa, né? Isso, o líder sindicalista, né, da polonesa, que virou presidente depois, né? Lutou contra o comunismo lá da União Soviética, e era no tipo 7 de setembro deles lá, o dia da independência. Um ginásio com 35 mil pessoas, lotado, assim, eles cantando o hino, eles realmente gostam. E outros jogos que eu fui que a gente jogou contra os times tradicionais também, né, que sempre com bastante público. O voleibol lá, por exemplo, na televisão, domingo, o principal canal de esporte começa às 8 horas da manhã, vai até às 11 horas da noite mostrando voleibol. Nossa Senhora. Então ele começa de manhã, ele mostra todos os jogos que foram no sábado. Aí lá pelas 2 da tarde começa a intercalar um jogo no masculino e um do feminino, e termina a noite tendo 2 jogos do italiano, né? E eles mostravam muitos jogos do italiano porque existia aquela época da pré-Olimpíada, né? Nós não sabíamos da pandemia ainda, se imaginava que se jogaria a Olimpíada em 2020, e tinha o principal jogador polonês, que na realidade não é polonês, ele é cubano naturalizado, que é o Leon, jogava na Liga Italiana, então eles mostravam sempre. Tinha Kurek, que era um outro jogador importante também lá, então sempre acabava mostrando os jogos do Campeonato Italiano, né? Mas era o dia inteiro, assim. E lá, assim, vamos dizer assim, o vôlei lá é o futebol aqui, vamos dizer assim. Quase isso. Ele é quase isso. Se tem essa ideia, né? Porque o voleibol é o principal esporte, ele ganha de disparado dos outros. Ele é realmente mais importante, é o que tem mais visibilidade. Onde a Polônia chega mais longe. Onde chega mais longe. Mas, por exemplo, os esportes de inverno lá são muito fortes também. Muito forte. É uma realidade que a gente não conhece. Uma realidade que a gente não conhece, e o futebol está crescendo muito lá, por 2 questões, basicamente. Assim, uma é o Lewandowski. A primeira delas é o Lewandowski. Hoje ele é o principal jogador europeu e acho que do mundo, né? Ele é impressionante. Sim, o homem assim, ó,
8h20. Daqui 5 minutos tem um gol dele acontecendo em algum lugar. E ele tem uma trajetória bem interessante, porque ele não chegou a jogar em nenhum time grande da Polônia, assim, né? Ele saiu de um time da terceira divisão da Polônia e foi direto para a Alemanha, e ele fez toda a trajetória dele na Alemanha. O nível do futebol na Polônia é muito baixo. Eu olhava os jogos lá, né? Então eles têm um campeonato polonês, não é um campeonato vistoso, assim, de ver que nem a gente vê o francês, o espanhol, o italiano. Não, ele é bem fraco, eu diria que ele é quase do nível do gauchão, assim, um pouco melhor, logicamente. Sim, sem dúvida. Né? Os jogadores, não diria que os jogadores de primeira e segunda linha do futebol não jogam na Polônia, eles jogam no 800, mas é um futebol e tem público, né? Sim. E lá tem uma coisa, né? Que é o que eu vejo a grande diferença. Lá tem essa questão do passe, né? Então as empresas acabam investindo muito no futebol, porque elas acabam ganhando participação quando vende um jogador, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é a cidade que eu trabalhava lá, né, no meu time. Quem patrocinava tinha um nosso time de vôlei, um time de handebol masculino, um time de handebol feminino e um time de futebol. Todos eram patrocinados pela mesma mineradora, uma das maiores mineradoras da Europa. Não era mineradora de carvão, era uma mineradora que tirava cobre, sal, aquele sal que eles colocam por cima da neve, né? Esse time feminino de handebol é um time muito importante, ele ganha quase tudo na Polônia. É campeão polonês, campeão da Copa da Polônia, disputa a Copa Europeia. Tinha o nosso time que estava sempre ali disputando, ali num esporte muito tradicional. O handebol masculino, se tu juntasse o orçamento dos três, não era metade do que essa mesma empresa dava para o futebol, porque ali, se vender um jogador, eles retiram todo aquele investimento, né? E isso é uma coisa que os esportes amadores, de uma forma geral, já estão discutindo muito na Europa, né? É uma forma de como tu poder atrair essas empresas com essa questão da lei do passe, de ter um retorno do investimento, de não só no patrocínio, né? Lá existe essa questão do patrocínio também é um pouco diferente, né? De uma maneira geral, as empresas não patrocinam para ter um retorno para vender mais. Elas querem ligar a imagem dela a uma coisa positiva do esporte, da cidade. Então, isso é bem interessante lá, que é uma visão de marketing esportivo bem diferente de como é visto no Brasil, de uma maneira geral, né? É curioso essa questão que tu falaste de futebol pelo seguinte, porque os clubes, eles não dão retorno, porque eles não ganham nada de competição internacional. Nunca, nenhum clube polonês chegou em lugar nenhum. Né? E enquanto que os outros esportes, o vôlei chega, né? O handebol chega, mas a gente esportes de inverno também chegam, a gente entende a parte do rendimento. Não chega, mas se vender um jogador, paga tudo. Paga o ano. E lá o engraçado é que, de uma maneira geral, os patrocinadores são os mesmos, né? Então, por exemplo, na minha cidade era essa mineradora que patrocinava. Aí de outras cidades que tinha um time de voleibol tradicional, o patrocinador do time de voleibol era o mesmo do futebol, era o mesmo se tinha um time de basquete, era o mesmo. Mas sempre com essa mesma prerrogativa. No futebol, o investimento é maior em função desse retorno que dá, né? Que eu acho que a nível internacional não tem como competir com o futebol nesse sentido, né? Eles têm essa prerrogativa da lei do passe, do retorno do investimento, que acaba fazendo muita diferença, né? E agora... é um esporte global, assim, que ele é mais fácil de ser praticado, né? Em quaisquer condições. E isso me chamava muita atenção. Do lado do nosso ginásio, né, tinha uma pista de atletismo e tinha um campo de futebol. E às vezes era frio, mas no inverno lá o frio é -8, -10, né? 3 horas da tarde, tá escurecendo. E tu via os pais levando a molecada para jogar futebol no campo com esse frio. Eu digo, nossa, é vontade. Agora que tu aproveitou e falou do campo ao lado do ginásio, como é que era a vida do Guilherme na Polônia? Tua rotina? Como é que Olha, a minha rotina, assim... morando sozinho? Morando sozinho. Minha esposa ficou aqui, né? Ela foi me visitar lá em janeiro, né? Ela ficou 1 mês comigo lá, de janeiro a fevereiro. Ela voltou pro Brasil. Só nas férias. Ela voltou pro Brasil acho que uns 10, 15 dias antes de estourar a pandemia. Quando ela estava lá, já estava dando o rolo todo na China. Então, ela, quando voltou ali pela Europa, por Paris, para voltar para o Brasil, já tinha alguma coisa de usar máscara e estar controlando. Já voltou de máscara. Foi bem nessa época que ela voltou, né? Mas eu fiquei lá. Então, minha rotina era do treino, né? Eu acordava de manhã.
Eu morava junto com o Marcelo, nós morávamos numa casa de 2 andares, era uma casa que era dividida, eu morava na parte de baixo, ele morava na parte de cima. De manhã, normalmente, eu ia sozinho para o treino, que era na academia, né? Então, eu ia lá, ele ia para o ginásio, aí meio-dia eu voltava para casa, almoçava, e de tarde nós íamos junto para o treino. Aí voltávamos para casa, ficava vendo televisão, né? Tentava colocar no canal frio, no inverno, que lá, assim, no inverno, chegou ali, por exemplo, metade de novembro, 2h30, 15 para as 3 horas da tarde, já é noite. Sim. E aí tu só vai ver a luz do sol 9h30 da manhã no outro dia. Convida para ficar em casa mesmo. Frio, né? Frio. Tinha mas na televisão que falou, você entendia alguma coisa? O que eu fazia era botar num canal de notícias, né? E tentava botar a tecla SAP em inglês para mim ver no inglês o que estava acontecendo, né? E aí era a internet, né? A gente tinha uma estrutura boa em casa. Sim. E aí a internet ligava uma rádio aqui da gente via as notícias daqui, esse tipo de coisa, assim, mas a difícil. Língua é braba. A língua lá é muito difícil. É muito difícil. E a comunicação na rua, assim. Eles falam, no meu time lá, né? Os atletas todos falavam inglês, né? Então tinha um nível bom de inglês, tu conseguia se comunicar com inglês com eles, assim, né? Mas a cidade que eu morava, como era uma cidade muito pequena, uma cidade de 70 mil habitantes, nós estávamos a cerca de 500 quilômetros de Varsóvia, que é a capital, longinho, né? Então não tinha muita gente, uma cidade muito velha, né? Os jovens não ficavam lá, os jovens eles preferem ir para as cidades universitárias, né? Então não tinha tanta gente que falava inglês, né? Eu tive alguns perrengues no início lá, né? Quando eu cheguei na Polônia, a companhia aérea perdeu minha mala com todas as minhas roupas de inverno. Nossa. E coisa. Eu tive que ir num shopping comprar roupa lá, difícil, assim, das pessoas entenderem, né? A sorte lá, um dia que eu fui comprar um casaco, que eu já estava começando a frio e eu não tinha nenhum casaco, tinha um cara na loja, o cara falava inglês e ele me ajudou a comprar, porque senão eu não ia conseguir, né? Mas, assim, de uma maneira geral, tu vai te adaptando. Sim. Aí eu peguei um chip de celular, aí tu já começa a usar o tradutor, aí tu coloca o tradutor do português para polonês, aí tu mostra, assim, quanto precisa, tu vai se virando, né? Tem uns aplicativos que tu fala aqui no telefone e dá a tradução ali, né? Conseguiu trazer alguma coisa da língua polonesa pra gente? Muito pouco. Nies, que era não, né? Nies. Dzień dobry, que era bom dia, boa tarde. Que mais? Dziękuję, que era obrigado. Só isso, assim. Não me lembro de muito mais, não. Não, difícil. O Marcelo já falava mais, né? O Marcelo, ele estudava polonês lá também, né? Ele tem no sangue também, né? E aí ele já... olha o nome do cara, Frankowiak. Ele já até dava treino, alguns treinos ele conseguia até se comunicar bem em polonês, né? Mas é uma língua muito difícil mesmo. Mas tava bem acompanhado lá, Marcelo é uma figuraça. Sim, Marcelo é gente boa. Marcelo é amigão nosso aí, quando ele tirar umas férias, agora ele tá na França, né? Vamos trazer ele no programa aí também, né, Diego? Ele tá hoje, ele mandou uma mensagem, eles estão no time dele, vai organizar um torneio lá numa cidade. Ele tava lá num vinhedo lá, que era um palácio, uns negócios bonitos pra caramba. Lá, digo, só pro cara passar inveja. A França tem essa vantagem dos vinhedos, mas na Polônia tem vodka também, né? Tem vodka, mas ali, como a Europa é muito perto, a gente tinha muito acesso, assim, né? Então, tu conseguia tomar... minha esposa gosta muito de vinho, né? Então, quando ela foi para lá, eu até prefiro mais uma cervejinha, assim, né? E lá também tinha bastante variedade, então eu acabava... Nós íamos no supermercado, tinha tudo, cara. Então, a gente tomou vinho de tudo que era lugar lá, preço bem razoável, então deu para aproveitar nesse sentido aí. E a culinária lá, Guilherme, muito diferente? Não muito fazia diferente, assim. Fazia comida em casa? Fazia. De uma maneira geral, a gente fazia eventualmente, algum dia ou outro a gente ia num restaurante lá, a gente tinha um restaurantezinho italiano que a gente gostava muito de ir. O custo lá é muito barato, custo de vida. O restaurante italiano é a salvação do forasteiro em qualquer lugar, né? Quem não gosta de uma massa, de uma lasanha. Mas é engraçado que ele era um restaurante italiano, mas ele tinha um pouco de comida de tudo que era lugar, tinha um pouco de comida argentina, australiana, né? Nossa, que falava que o nome trazia, né, a coisa da Itália. Sim. Mas era tranquilo, um custo de vida barato, assim. Então, durante o dia, a gente ia no supermercado, fazia comida em casa. Falaste que lá as compras conseguia fazer na moeda local, né? Local. Slots, né? A moeda deles lá é slot, né? Então, eu ia no supermercado,
é um supermercado grande que não tinha lá, né? Então eu conseguia fazer minhas compras, fazer as compras para a semana, e aí chegava meio-dia em casa, almoçava, dava uma descansada, ia para o treino de tarde, e aí de noite jantava, assim, né? Rolou algum churrasco lá nesse período? Não, Não conseguimos fazer, não deu. Não tinha espeto. Não tinha. Mas uma coisa eu sei, a carne lá deve estar mais barata, né? Olha, cara, na minha época era muito cara. Eu comia muita carne de frango, né? E Porco carne também, de porco também. Mas carne de gado, assim, era quando dava muita vontade, agora, porque era bem mais caro do que as outras, né? Eles não têm rebanho lá, né? É proibitivo. É tudo importado, né? Tudo importado. Mas os queijos, negócio lá, nossa, que lá não é uma maravilha. Compensa. Por outro lado, compensa. Já fosse a Polônia, Diego? Não, só... Polônia ainda não. Não, ainda não. É um país muito bonito, me surpreendeu positivamente, assim, né? Não esperava. A minha cidade é uma cidade pequena, mas eu morei em Wrocław, que é uma cidade grande, né? Que é 1 hora de onde eu morava, tinha aeroporto, é uma das maiores cidades da Polônia, uma cidade muito bonita. É uma cidade que tem uma história bem interessante também, porque ela foi totalmente devastada pelos nazistas, né? Porque eu morava 2 horas e meia de Berlim, então imagina que o centro do nazismo era Berlim, as coisas invadiram a Polônia, eles invadiram. Então essa cidade eles acabaram com ela, mas é uma cidade muito bonita, assim, uma cidade bonita, aquele estilo europeu. Varsóvia também, uma cidade bem bonita, tem uma cidade histórica muito legal também. Eu fui nos guetos lá de Varsóvia, que tem o filme do pianista, né? Que tem aqueles guetos, eu fui naquilo lá. Bem interessante. Cracóvia também, que é a cidade que ficou menos sofreu devastação durante o nazismo, né? Em função de que os nazistas instalaram o QG deles ali, né? Ali é a cidade que é base para o Auschwitz, por exemplo. Ali é onde tem a fábrica do Schindler, né? A lista do Schindler. Então, a fábrica eu fui no Auschwitz, eu não consegui ir. Quando tinha marcado para ir, foi quando começou a pandemia, eles já tinham fechado tudo e não deu para me visitar, mas a fábrica eu fui. E outras cidades, Gdansk também, uma cidade litorânea muito interessante, muito bonita. Eu fui a outras cidades pequenas também. Quando a minha esposa esteve lá, a gente foi numa cidade que eu não saber nem dizer o nome agora, mas era a cidade que tem uma relação com cerâmicas, fazem umas cerâmicas muito bonitas, tradicional por isso, bem interessante. Gostei muito. Aproveitou o período lá, então? Aproveitei. No que deu para me aproveitar quando a gente não estava trabalhando, né? Quando a gente não tinha jogo, ficava eu e o Marcelo lá, ou nós ia para algum lugar, ou a gente ia ver algum outro jogo de vôlei, né? Como sempre. Mas, assim, o que deu para a gente conhecer, quando a minha esposa foi lá também, né? Eu morei a minha cidade também era perto de Praga, né? Então a gente conseguiu ir a Praga, da República Tcheca, muito bonito também. A gente foi numa outra cidade na República Tcheca, que numa hora ver uma final da Copa Tcheca. E aí a gente encontrou um atleta nosso que trabalhou com nós no Minas, lá, o Filipe Regelec, que era um oposto, que trabalhou com ele, jogava num dos times, a gente conseguiu conversar com ele. E agora, nesse Mundial, lá no Irã, eu encontrei o sobrinho dele, joguei contra o sobrinho dele, que jogava na República Tcheca também. Então... É um aprendizado, né? Sim, isso aí a gente está sempre... E esportivamente, o que se traz de uma experiência dessa? Olha, cara, esportivamente... Ou tu mais ensinou do que... Não, a gente sempre mais aprende do que ensina, né? Eles têm uma cultura esportiva muito diferente da nossa. Como é que eu vou te dizer assim? Apesar do voleibol ser muito tradicional lá, eles vêm muito de uma escola italiana, então o modelo de treinamento deles é bem diferente do nosso. Então, isso acaba te trazendo alguns desafios e algumas adaptações que tu tem que criar, né? Porque, na realidade, tu tem que entender que tu tem que te adaptar à realidade deles e não eles, né, da tua, né? Apesar de tu ser um estrangeiro, que tu tá morando lá, né? E que os caras te contrataram para trabalhar, mas tu tem que entender isso, né? Então, isso é importante, né? É importante de tu poder entender como é que funciona isso. Tu leva um tempo, né? No início tu sempre sofre um pouco, mas depois que tu te ajusta, tu acaba indo, né? Tem a questão do relacionamento com as pessoas, né? O polonês ele é um povo muito fechado em função
de toda a história deles, né? A história deles é muito triste. Eles foram dominados pelos nazistas, aí depois os nazistas vieram os soviéticos ali que também, né, acabavam maltratando eles. Então eles são um povo muito fechado em função desse contexto histórico, né? Tem que entender isso. Uma coisa que me ajudou muito no início a entender essa questão cultural deles foi no Netflix, né? Porque o que acontece? Quando tu tá em cada país naquela internet, tu acaba tendo um catálogo de filmes diferentes, sim, né? E lá, quando eu tava lá, tinha muito filme polonês, né? Então, contava muita história da Polônia, e às vezes não era nenhuma história verdadeira, mas te colocava naquele contexto cultural e tu acabava entendendo um pouco de como funcionavam as coisas lá, né? Mas é difícil, assim, é um desafio todo dia, né? É a questão do clima é diferente, é muito, apesar de a gente ter uma ideia de frio, mas o nosso frio aqui não é nada comparado com o deles lá, e essa questão de tu ver pouco a luz do dia, aquilo ali, isso acaba te incomodando um pouco, sabe? Isso acaba te deixando um lado mais depressivo, vamos dizer assim, e isso tudo vai te influenciando no teu trabalho, né? Que tu tá lá para trabalhar, sim, então tu tem que estar o tempo todo se policiando para poder fazer o teu melhor, né? Não tive muita interação, muita troca de experiência com outros profissionais, outros preparadores físicos, eles são muito fechados nesse sentido, sim, né? Sim. Mas foi bem interessante. Mas te trataram bem lá? Bem, não tem problema nenhum com nada, foi muito bem tratado. Show de bola, então vamos aproveitar esse meio de programa para mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão acompanhando o programa. Tony Alves, sempre o primeiro aqui a comentar nas nossas lives, né, Diego? Tem a Gladys Berriel, conhece? Minha irmã. Minha irmã está acompanhando aqui, um abraço para ela. A dona Ana Kaiser, que fez aniversário esse final de semana, que nada menos que minha mãe. Nossos parabéns. Opa, parabéns. E um abraço a todos os ouvintes aí que estão sempre comentando e mandando mensagem. Quem não está assistindo agora, certamente vai assistir depois no próprio Facebook ou no YouTube. E agora é aquela hora que a gente gosta, né, Diego? A Canoas Day Home abriu vagas para mais uma etapa do curso de cuidador de idosos, com certificado e encaminhamento para emprego, conforme demanda. As aulas são neste mês, com turmas às segundas, quartas, sextas e aos sábados. Informe-se sobre disponibilidade de horários. O curso é ministrado por equipe multidisciplinar, com duração de 160 horas. A idade mínima para participar é 18 anos. As aulas ocorrem das 9 às 12 horas, às segundas, quartas e sextas. Aos sábados, das 9 às 17, com intervalo ao meio-dia. Mais informações pelos telefones 3785-6467 ou 998-736-863, de segunda a sexta-feira. Os cursos são na sede da Canoas Day Home, Rua Tiradentes, 130, Sala 106, no centro de Canoas. E fique ligado, porque em breve a Canoas Day Home irá inaugurar a Multiclínica do Idoso no Hub da Saúde Max Plaza, aqui pertinho. Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. Essa trilha que você já está acostumado a ouvir indica o quadro Na Lata, Diego. É isso aí. Guilherme, o profissional no vôlei tem no Brasil, ele recebe a valorização que merece ou ainda está longe se comparado aos profissionais que atuam no futebol, por exemplo? Olha, se tu for comparar ao futebol, está longe, assim, né? Muito longe na realidade, né? Então, o futebol é uma realidade totalmente à parte, né? Eu acho que poderia ser mais valorizado, né? Na minha opinião, na realidade, existe assim uma diferença muito grande dentro do voleibol mesmo, por exemplo, o que se paga aos atletas de uma forma geral e o que se paga a CTs, né? Então, essa é uma diferença que tem, né? Mas acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento que a categoria tem que ter. Eu acho que os profissionais que estão ligados a isso, treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, vão em algum momento ter que criar alguma organização que vá tentar fazer um contraponto nesse sentido, né? Mas acho que isso é dentro de uma realidade esportiva, né? Acho que no Brasil, de uma maneira geral, a realidade é essa, a cultura é essa, né? Se valorizar de uma maneira geral
sempre mais os atletas que são os protagonistas ali, né? Eventualmente, algum treinador que tenha algum status, algum histórico muito vitorioso acaba conseguindo, mas de uma maneira geral, ele não tem a valorização adequada, né? Sim. É como se a gente dissesse que para cada Zé Roberto, por exemplo, não que ele não estamos querendo diminuir o valor dele. Sim. Nós queremos valorizar os outros. Sim. É que para cada Zé Roberto, cada Bernardinho, tem 150 na fila atrás que poderiam, né, dadas as devidas chances, entregar resultados parecidos, né? Essa coisa do resultado é difícil, né? É difícil tu dizer, né? Primeiro é difícil tu comparar qualquer treinador com dois que tem esse histórico, são né? Monstros, né? E assim, é aquilo que eu digo sempre, ganhar ou perder ele é multifatorial, depende de uma série de fatores que vão determinar, né? Eu trabalho no voleibol há 20 anos, já vi equipes que foram montadas para serem campeãs não ganhar nada, as outras que não foram montadas, que não se tinha perspectiva nenhuma, acabarem sendo campeãs. E não é o dinheiro, não é um conjunto de fatores que determina, né? A grande questão que eu acho é uma questão voltada a uma questão cultural mesmo. O treinador só se dá importância dele quando é na hora de demitir. Isso não é só no vôlei, no futebol e qualquer outro esporte, né? Às vezes o cara não tá lá para chutar a bola no gol, ele não tá lá para não... né? Mas, enfim, nesse momento é o treinador que acaba pagando pato, assim, né? Sim. E na hora de ser valorizado enquanto profissional, não só o treinador, mas o preparador físico, o fisioterapeuta. Acho que isso vem de um contexto também de um universo pequeno, né? De possibilidades de trabalho que se tem, né? Então, isso acaba diminuindo. Quanto maior, tu tem uma demanda muito grande daquele profissional, quem paga mais acaba tendo os melhores profissionais. Como a gente não tem essa demanda, essa procura, porque não existe tantos clubes, essa demanda acaba ficando reprimida e acaba... Né, um exemplo, o Rio Grande do Sul tem um clube hoje. Um clube. Que é o Guilherme que está ocupando o cargo. Na realidade, nós temos União, a Sojipa, que não nessa categoria, né? Profissional. Um profissional de preparação física, um treinador. E existem alguns assistentes ali. Mas na realidade o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem 10 milhões de habitantes. E quantos treinadores de voleibol, né? Bons treinadores de voleibol, quantos preparadores físicos, quantos fisioterapeutas, né? E tu acaba tendo uma possibilidade, né? Então, essa lógica, de uma maneira geral, que tem que tentar se inverter, né? Tu ter muito mais possibilidades de trabalho, e aí acaba acontecendo que nem tem. Tu tem o Marcelo Francoviac, que é uma referência mundial, né? Trabalhando no exterior. Outros que acabaram, né? A gente teve fisioterapeutas que trabalharam comigo no voleibol, que estão migrando para outros esportes, como futebol, né? Então, tu acaba tendo essa perda, né? Falaste uma coisa muito interessante, que é sobre o trabalho do técnico. Ele recebe valor, não é o devido valor, ele recebe atenção muitas vezes na hora de ser demitido, na hora que a cobrança vem. Isso é muito também em função do nosso trabalho, assim, do trabalho de jornalista, que às vezes muitas vezes não se dá a devida atenção. Por exemplo, nunca se acompanha, é difícil ver acompanhar a formação de um trabalho. Nós agora, como jornalistas, estamos tendo a oportunidade de acompanhar a formação do trabalho, o começo da formação do trabalho de vocês. Mas porque a gente está dentro do clube, né? Aqui na PAV, certo? Mas, assim, quanto tempo leva para se formar uma equipe? Não tem um tempo exato. Não é uma fórmula fechada. Não é uma fórmula fechada. Isso vai depender de uma série de condições, né? O nível técnico dos jogadores, por exemplo, tu pegar só jogador da seleção brasileira, que o nível técnico é muito alto, tu vai precisar de 15, 20 dias para tu colocar naquele padrão que tu quer. Mas assim, começado do zero, tu vai levar meses, né? Isso aí é para 4, 5 meses no mínimo. Né? E muitas vezes não se tem a paciência e o público só fica sabendo, mas olha só, também os caras só perdem. Não, mas para aí. Mas não estava previsto só perder, não
Não que tu monte um time, sabe, mas tu tem que saber que esse A time, real possibilidade daquele momento, no começo, talvez ele só perca. Né? Tem que ter paciência e tem que ter um planejamento para que se possa suportar esse período de derrotas para depois começar. Quando a gente fala em planejamento no esporte brasileiro, ele é um pouco. Isso que eu não estou nem reclamando do vôlei. Eu acho que o vôlei, por exemplo, é um esporte. A gente tem muito pouco caso de um treinador que é demitido no meio da temporada porque fez pouquíssimo. É muito, muito raro, né? Então, mas é uma realidade, está sempre sendo questionado, né? Eu não sou contra, por exemplo, o treinador dentro de uma estrutura de uma comissão técnica ter o maior salário, porque ele acaba sendo o comandante, né? Então. Ele recebe a maior parte das críticas também. E as decisões são em cima dele, né? De uma maneira geral. Então, eu acho que isso é condizente com a realidade do cargo, né? Mas eu concordo contigo, acho que a falta de entendimento... Isso é muito engraçado, porque na seleção lá, né? Como a gente não tem obtido muito resultado, e aí acaba, né, a comunicação da CBV claro. Colocando os resultados, aí tu vai ver os comentários que as pessoas colocam. Aí o nosso treinador lá, o Magu, que tá no Kuwait agora, de vez em quando ele quer responder uns, ele calma, não responde, não responde. À vontade, porque... né? Não sabe nada daqui, quer falar. E, por exemplo, na base, tu tem um outro contexto, que é um contexto familiar, né? Muitas vezes tem um monte de parente que está ali colocando uma expectativa em cima daquele menino, e ele não é dentro para aquela família, ele é o melhor do mundo. Mas eles põem a culpa na comissão técnica. E aí tu acaba cortando, aí acaba escrevendo coisa nas redes sociais. Também não levou fulano. E também as pessoas não sabem que muitas vezes, no caso das seleções de base, é a primeira vez que aquele guri ou aquela menina saíram de casa. Isso acontece muito. E aí tu vai cobrar o que deles? Não que não possa ser cobrado dentro de uma certa realidade, né? As pessoas também têm que ter uma noção, né? Sim. É que, né? Mas eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que essa questão daqui é que nem no futebol, né? O futebol também é assim, então não tem. Já quer ser jogador, te vira, meu. Vai. Né, tu tem que acabar. Essa é uma circunstância que se cria em função do ambiente, né? E da visibilidade que se expõe, mas eu acho que, de uma maneira geral, o cara tem que saber selecionar o que é importante, o que não é importante e seguir em frente, não tem jeito. Tu que trabalhas com preparação física, e a gente estava falando de din-din agora há pouco aqui, já aconteceu ou soube de algum caso? É comum, vamos dizer, quando o salário atrasa, vamos dizer, numa equipe, tu que tem a missão de dar o trabalho físico, tu sente que algum outro jogador está fazendo um corpinho mole, porque não Olha, eu nunca tive esse problema, né? Graças a Deus, em todos os lugares que eu trabalhei, eu consegui sempre receber tudo que foi combinado comigo, então eu nunca tive esse problema. Eventualmente, tinha algumas coisas de atrasar um pouco ali. Nunca vi, assim, efetivamente, alguém fazer esse tipo de coisa, corpo mole. Já soube de casos de lugares onde não teve, o jogador, eu vou sair e procurar porque eu não consigo ficar. Sim. Mas de fazer corpo mole, não, porque na realidade ele não vai ter benefício nenhum com isso, né? Sim. Porque o atleta ele também tem que entender que a temporada dele não acaba ali. Para ele conseguir um bom emprego, contrato, na próxima temporada ele tem que estar jogando bem. Então não faz muito sentido, né? E eventualmente tu pode ter algum jogador que, né, mal orientado ou até mesmo por falta de entendimento, desse entendimento, né, de que não acaba ali naquela temporada, possa fazer isso. Mas eu acho muito pouco provável, né? Até porque também é um universo mais restrito, né? Não é que nem o futebol, que os caras vão lá, fazem isso e sai dali daquele time, tem 50 times querendo atrás deles, né? No vôlei também não tem, então tu também tem que prezar para aquela tua imagem, né? E a tua imagem para o jogador é ele jogando o tempo todo, né? Então, e se mostrando em boas condições, né? Para jogar o tempo todo, para desempenhar bem, o jogador tem que estar bem preparado fisicamente. Sim. O corpo é um instrumento de trabalho, né? É um chavão, mas é verdade. Uhum. E de todos os atletas com os quais tu trabalhaste, qual o mais bem preparado fisicamente? Olha, é difícil. Ou mais de um. É difícil assim dizer um, né?
por exemplo, os da seleção brasileira lá, eles acabam sendo diferenciados, porque eles já são os outliers, né? Eles já são fora de séries, então tu poder ver atletas que nem o Leal, que nem o Bruno, que nem o Isaac, o Wallace, eles são jogadores que são muito acima da média do que a gente normalmente vê, né? Ou tu trabalha num clube grande que tem muito dinheiro que possa contratar esses atletas, ou tu vai ver na seleção onde eles são convocados, né? Então esses atletas chamam muita atenção, né? O Douglas Souza também é um atleta que, pelo porte físico dele, assim, magrelinho, ele parece que ele vai quebrar no meio, mas ele tem uma condição física espetacular. Para mim, a melhor relação custo-benefício, porque ele não tem massa muscular, não tem nada, mas ele consegue fazer todas as ações de jogo na mesma intensidade, na mesma potência que aqueles caras que são fortes, como o Lucarelli, como o Leal, né? Então, acho que esses atletas que chegam nesse nível da seleção, eles acabam se destacando. O Denis aqui, quando jogou com nós, o cubano também, sim, né? Sim. Tinha uma condição física para a idade dele, já chegou aqui. Sim, já chegou veterano. Bem mais velho, veterano, mas esse tempo ele até me mandou um vídeo dele treinando na Itália, lá ele continua treinando forte. Assim, eu tenho ele no Facebook aqui, acompanho direto, ele tá sempre. Ele tá num time na A2, A3 da Itália agora lá, e ele continua malhando forte. Então, são atletas, mas o Denis também tem um histórico de seleção, um histórico como competidor internacional, sim, também, sim, que leva ele, né, essa condição, né? Como é no caso, citaste o caso do Douglas, é um desafio para o preparador manter o Douglas nessas características dele, sem se tornar um monstrão, assim? Olha, ali tem muito de uma condição genética. Para ele poder, né, render como ele sempre rende. Ali tem muito de uma condição genética, né? Não vai mudar muito. Por mais que tu queira, tu não vai conseguir transformar ele num corpo de halterofilista, porque ele é um cara que ele apresenta uma série de características, um atleta que apresenta uma série de características. Ele tem os segmentos corporais mais longilíneos, então tu tem uma distribuição de massa muscular ao longo daqueles segmentos maiores, então ele não vai conseguir ter um volume muito grande, né? É muito difícil fazer uma alteração muito, muito grande no atleta, porque a condição genética dele, de uma maneira geral, vai influenciar. Eu digo, é muito mais fácil tu atrapalhar do que melhorar um atleta desse nível, né? A gente discute lá com o Renato, que é o preparador físico da adulta lá, que quando a gente trabalha, olha, a nossa questão aqui é não atrapalhar, né? Porque se a gente não atrapalhar aquela condição deles ali, porque a gente tem que entender, que nem eu falei antes, é um contexto, né? O contexto de uma seleção é muito diferente, porque o alto nível de treino, às vezes o nível de treino ele é muito mais alto do que eventualmente algum jogo que tu vai ter, sim, função dos atletas que estão ali, claro, né? Que estão se enfrentando. Então a competitividade é muito grande, então aquilo ali tudo é uma coisa que vai te melhorar, né? E não necessariamente o cara ficar mais forte, ter mais massa muscular, quer dizer que ele vai ter uma condição de desempenhar aquela função dele melhor, né? Então, eu acho que a genética nesse sentido ela é muito mais forte que o ambiente, né? O ambiente que eu digo é o ambiente onde aquele atleta está submetido de treinamento para poder melhorar a performance dele. E aproveitando que tu citaste esses craques da seleção brasileira, tu já atua como um dos auxiliares da preparação física da seleção principal. Tá no horizonte do Guilherme ainda alçar voos mais altos dentro da CBV e chegar à preparação física, à titularidade? Olha, assim, né, como é que funciona na CBV, né? Na realidade, eu sou preparador físico da Sub-19, né? Existe uma linha de trabalho, né? Ou seja, o treinador, o Renan, no caso, ele escolhe os treinadores das duas categorias, o preparador físico escolhe os preparadores físicos Sub-21, da Sub-21 e Sub-19, o fisioterapeuta e assim vai, né? O meu trabalho está diretamente relacionado ao Renato. Foi o Renato que me convidou em 2017 para a seleção brasileira, né? Hoje, o preparador físico da seleção brasileira é ele. Logicamente, esse é uma, né? Eu ia ser hipócrita se eu dissesse que não tenho essa vontade, né? Eu tenho, como também teria se tivesse de uma outra seleção, né, de poder trabalhar, né, tu poder representar, logicamente, com o Brasil mais por ser o meu país, né, mas o fato de poder tu trabalhar numa seleção
e participar de competições como a Olimpíada, como um campeonato mundial e outras competições desse nível, para quem trabalha, para o profissional que trabalha com isso, é o sonho, né? Não vou dizer que não. Mas hoje eu sou muito contente, sou muito grato ao Renato, né, por essa oportunidade. Eu acho que a minha carreira ela teve um acréscimo de possibilidades desde que eu fui para a seleção, de poder ver outras coisas, de poder falar com outros profissionais. E esse ano eu tive a possibilidade de trabalhar na adulta também, então a vontade eu sempre tenho, mas a gente tem sempre que entender qual é o nosso papel, né? E o meu papel hoje dentro da CBV, ele está muito mais voltado nessa discussão de nós acharmos um modelo de captação e de detecção de talentos para o que vem a servir para a seleção por vários anos, do que efetivamente ser o preparador físico da seleção adulta. Né? Perfeito. Última aí, Diego, para encerrar. Alguma história pitoresca, curiosa, que tu tenhas vivido trabalhando no exterior? No exterior, Pode assim... ser no Irã agora. No Irã agora teve algumas bem legais, assim, né? Porque o Irã, ele é um país bem diferente, né? Sim. Na verdade, ele tem uma cultura muito diferente da nossa, né? Ele é um país que é basicamente voltado na questão teocrática, lá ele é um país teocrático, na realidade, né? Onde a religião se impõe a qualquer coisa, sim, né? E aí a gente estava no hotel, que era o hotel da competição, só que a gente, como era agora, foi o mês passado, a gente não tinha acesso a nada no hotel. A gente tinha um andar, que era o mezanino, que era o saguão, o mezanino onde era feita as nossas refeições, e ali a gente só poderia ir pro quarto do hotel. E aí nos primeiros dias tem um pouco de dificuldade de entender essa cultura islâmica, né? Então, por exemplo, a mulher ela tem uma série de restrições. Ela tem que usar com o jihad aquele na cabeça, não, que é o lenço aquele, né, que não pode mostrar a cabeça. Ela não pode mostrar os braços, tem que estar sempre com coisa de mão comprida. E ela tem uma série de questões de subserviência ao homem, né? Que para nós é muito diferente, né? Então, por exemplo, um dia nós estávamos saindo de uma refeição e aí estávamos para entrar no elevador, chegou o elevador lá com esse negócio da Covid, só podia 4 no elevador. Tinha uma mulher no elevador. Tinha uma, só era eu e o fisioterapeuta, acho que era um dos assistentes, não lembro. Entramos no elevador, quando nós entramos, ela saiu. Pô, ela ficou, nossa, mas né, se a gente soubesse que ela saía, a gente esperava ela ir. Mas tá, beleza, né? Aconteceu isso aí de boa. Aí um outro dia, estamos eu e aí, assim, eu e o fisioterapeuta, eu acho. Aí também pegamos o elevador, aí chegou num andar acima do nosso, o elevador parou e tá um casal, né? Um homem e uma mulher, e o cara entra no elevador. E aí, como tava nós dois, a mulher dele ia ficar de fora do elevador. Meu Deus. E aí, a gente saiu do elevador para a mulher entrar. Eu imagino que o cara devia estar xingando, a gente não entende nada do que ele falou. Mas no tom que ele estava falando, ele devia estar xingando muito a gente, assim, né? Porque a gente tinha saído do elevador. E aí, eu depois falando com o Ataxê, né? O Ataxê é o cara da organização do campeonato que fala a língua local, e no caso lá falava inglês. Não, isso aqui é da cultura. Isso aí que vocês fizeram com ele é um desrespeito, né? Ele não aceita, porque o certo seria ele entrar e a mulher ficar lá fora e ir no outro elevador quando sobrasse para ela. Então acontece esse tipo de coisa. Então toda hora que nós pegávamos o elevador era um momento meio tenso quando ele estava lá. Eles começaram a andar de escada só. Não dá para andar de escada porque era 10 andares do quarto que a gente estava, mas sempre foi um momento bem tenso. Aí eu ficar preparação física. Mas isso foi uma coisa que me chamou. Uma outra questão, o Irã é nas montanhas, assim, né? Eles têm uma relação muito diferente com essa questão de vida ou morte, assim, né? O entendimento deles é muito mais como tu morre do que como tu vive, né? E então é nas montanhas, tipo aqueles filmes do Afeganistão, aquelas coisas lá, então é cheio de trincheiras e pontes. Eles têm um costume de homenagear, né, os mortos da guerra, os heróis de guerra deles, colocando foto nessas trincheiras, nos pilares dos viadutos, né? Só que eles não colocam as fotos deles assim, eles bonitinhos, um fardamento bonito, cheio de medalha. Eles colocam a foto dos caras como os caras morreram no meio da guerra. Meu Deus. Então tem fotos que não são nem um pouco agradáveis, assim, né? De tu ver. E aí tu tá andando. Eu me lembro que nós estava indo pro ginásio, né? De ônibus, parava numa sinaleira, tu tava de cara com um monte de foto assim, né?
E aí eu fui perguntando, cara, mas isso... Aí eu perguntando por esse attaché, isso não é assim, como é que a família, né, vê assim, então eu fico imaginando a família desse soldado, ela passa que olha o estado dele ali, né? E aí eles, eu tenho uns 3, 4 tios, primos que estão aí nessas fotos por aí, e na realidade, pra gente que importa não é como a gente vive, como a gente morre. É um ato de heroísmo. Daquele jeito, para eles, é um motivo de orgulho. Então aquilo ali é uma coisa que me chamou muito. É meio chocante assim, de tu ver, né? Porque é muito diferente, muito diferente. Mas é a visão que eles têm do mundo, né? A visão que eles têm de como funciona a religião para eles, né? A gente tem que respeitar. É um aprendizado. Guilherme, muito obrigado pela participação aqui no Na Lata. Tivemos uma aula de cultura aí. É verdade. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Aqui. Qualquer coisa, estou à disposição. E até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. E sempre lembrando que o Na Lata é um oferecimento de Canoas Day Home. Bem-estar do idoso em primeiro lugar. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.